quais os tipos de ventilação não invasiva que você pode ajustar para aí gerar uma intervenção segura dentro da terapia intensiva. Vamos falar de alguns tipos aqui. Primeiro, que a gente vai abordar, pós-extubação. A ventilação não invasiva pós-extubação, ela tem indicação de ventilação não invasiva facilitadora ou preventiva ou ventilação não invasiva curativa. Para você entender como é esse funcionamento, tem que entender que para extubar, você faz um teste de respiração espontânea. Se o paciente foi bem sucedido no teste de respiração espontânea e foi extubado, é considerado desmamado quando ele fica 48 horas sem precisar de uma ventilação mecânica positiva, né? Está mantendo lá sem precisar da ventilação mecânica. Então, foi bem sucedido. Se o paciente passou no teste de respiração espontânea e apresentou insuficiência respiratória, pode ser falado de ventilação não invasiva curativa. Contudo, não tem evidência de benefícios, exceto em pacientes cirúrgicos. Então, se o paciente foi extubado, depois de ter passado no teste de respiração espontânea, foi extubado, apresentou insuficiência respiratória, esse paciente não tem evidências de fazer benefícios. Veja, ficou claro, extubado depois de passar no teste de respiração espontânea, entrou em insuficiência respiratória pós-extubação, não tem evidência de benefício de fazer a VNI curativa. Esse paciente deve ser reintubado, porque a causa que está levando à insuficiência respiratória dele tem que ser investigada e as pesquisas demonstraram que essa VNI curativa aumenta as complicações, aumenta a mortalidade desse paciente. Então, não deve ser utilizado como VNI curativa, mas sim avaliar e não realizar se esse paciente entrar em insuficiência respiratória. Então, a gente tem a VNI curativa pós-extubação, tem a VNI preventiva. É o paciente que passou no teste de respiração espontânea, é extubado e tem indicação de fazer a ventilação não invasiva para reduzir o risco de falência respiratória. Então, é o paciente que passou no TRE, vai ser extubado, não está em insuficiência respiratória ainda, mas tem o risco. Exemplo, paciente que tem várias comorbidades, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente com insuficiência cardíaca, paciente que está acumulando secreção, paciente que tem uma tosse fraca, que você quer gerar mais volume, esse paciente faz uma ventilação não invasiva preventiva. É um tipo. Paciente não passou no teste de respiração espontânea, mas ele tem DPOC e está com a PaCO2 maior que 45 milímetros de mercúrio. Pode ser pensado em uma VNI facilitadora. O paciente é extubado e faz a VNI constante ali, como uma técnica de desmame. Mas para fazer esse tipo de VNI, a equipe tem que estar bem treinada, a equipe tem que ter uma monitorização constante. Não é uma VNI feita como rotina dentro das terapias intensivas, dentro da terapia intensiva. Você tem que ter todo o respaldo para conseguir utilizar. Então, esses são 3 tipos de ventilação não invasiva feita pós-extubação: VNI facilitadora, VNI preventiva, VNI curativa. Tem a VNI utilizada na insuficiência respiratória. Por que eu dividi em tipos? Porque muitas vezes você vai ver na literatura os graus de evidência científica para a VNI na insuficiência respiratória. Então, para a VNI na insuficiência respiratória, você vai ver mais um guideline que eu coloquei na frente, tem vários pontos que são indicados ou não são indicados. Mas você vai pegar um paciente que pode ter insuficiência respiratória hipoxêmica, insuficiência respiratória hipercápnica. Hipoxêmica, você tem um déficit de troca, onde o oxigênio não consegue passar direito para o capilar. Então, você tem um edema, ou você tem um aumento na membrana alvéolo-capilar, você está tendo um efeito de shunt que está impedindo a passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar. Você tem a ventilação, mas não consegue passar por uma dificuldade da difusão. Já uma insuficiência respiratória hipercápnica, você tem um déficit de bomba, que não consegue gerar a ventilação satisfatória, ou por ter um pulmão que está hiperinsuflado e gera uma desvantagem mecânica ventilatória, um paciente que tem uma fraqueza muscular respiratória, insuficiência respiratória hipercápnica. E vão ter grau de evidências específicos para você utilizar com a ventilação não invasiva, na insuficiência respiratória hipoxêmica e na insuficiência respiratória hipercápnica. Coloquei esse guideline aqui da ATS, da recomendação PICOS para o uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória. Então, o paciente com hipercapnia exacerbada em DPOC,
prevenir a hipercapnia em DPOC, não tem recomendação. Então, o paciente que não DPOC, que não está com insuficiência respiratória hipercapnica, não tem a recomendação clara de ser utilizado. Paciente que tem hipercapnia com DPOC exacerbada, forte recomendação, strong recomendação forte recomendação para o uso da ventilação não invasiva. Isso aqui é o máximo de indicação da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória. Paciente com edema pulmonar cardiogênico, recomendação forte do uso da ventilação não invasiva. Exacerbação aguda de asma, eles não quiseram dar recomendação para a exacerbação aguda de asma, precisava de mais estudos. Imunossuprimidos, recomendação condicional para imunossuprimidos. Pacientes que têm cuidado paliativo, recomendação condicional. Insuficiência respiratória com trauma torácico, condicional, tem que ter uma avaliação detalhada. Pneumonia viral, não quiseram dar recomendação porque não tinha um grau de evidência científica ideal para eles recomendarem dentro de um guideline. E aqui o que eu já falei da pós-extubação, né? Risco de ter falência, recomendação condicional. Pós-extubação que já está com insuficiência respiratória, contrário à recomendação, igual o que eu mostrei já no slide anterior. Isso aqui eu já abordei no slide anterior. Então, mas já esse outro slide aqui, né? Os outros tipos de ventilação não invasiva. Então, na insuficiência respiratória, você já tem vários guidelines demonstrando como você deve utilizar, e você tem que ficar claro para você que vai atuar na terapia intensiva, como você deve utilizar essa ventilação não invasiva. Vai utilizar? Não vai? É um DPOC agudizado, é um edema agudo de pulmão? Ah, não, é um paciente que está com insuficiência respiratória hipoxêmica com pneumonia viral. Vai fazer um teste rápido com esse paciente para fazer o uso, se vai responder bem ou não. Por quê? Porque a pneumonia viral ali não vai ser uma resposta rápida, você não vai corrigir rapidamente. Então, para cada tipo do uso da VNI, você tem que saber a indicação clínica para conseguir gerar a melhor intervenção com o paciente. Então, a gente falou ventilação não invasiva pós-extubação, dividida naqueles 3 tipos, curativa, preventiva e facilitadora. Falou dos tipos de insuficiência respiratória. Então, para cada insuficiência respiratória e para cada indicação clínica, você vai ter uma recomendação específica, não é feito de forma aleatória. Para um paciente que tem hipoxemia é igual para o paciente que tem hipercapnia, não. Tem o que tem demonstrado aí na literatura. Uma das formas que deve ser utilizada a ventilação não invasiva também, como terapia desobstrutiva e expansiva. Aí não é na insuficiência respiratória, com uma conduta fisioterapêutica, muitas vezes esquecida pelo fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta pode fazer uso da ventilação não invasiva, uso da pressão positiva, para gerar uma terapia desobstrutiva, para gerar uma terapia expansiva. Então, esse daqui é um estudo publicado já há um certo tempo, se eu não me engano. Estudo não, é uma recomendação, né? Publicado em 2012, posso estar errado o ano, mas da Comissão de Fisioterapia da AMIB, e colocava que um paciente que tem uma capacidade vital entre 20 a 10 ml por quilo de peso predito, ou a menor que 10 ml por quilo de peso predito, indicava o uso da ventilação não invasiva, como terapia desobstrutiva, terapia expansiva. Então, é uma conduta específica do fisioterapeuta utilizando a pressão positiva. Então, o paciente que está com atelectasia, o paciente que está com acúmulo de secreção, vamos utilizar um tipo de ventilação não invasiva com esse paciente? Você pode, sim, utilizar algum tipo de ventilação não invasiva com esse paciente para gerar uma terapia desobstrutiva, uma terapia expansiva. Por que isso? Porque quando você utiliza a ventilação não invasiva, você pode já gerar um aumento dos volumes. Gerando um aumento do volume, você tem um maior recolhimento elástico. Então, se você quer gerar uma terapia desobstrutiva, o que é que você tem que ter? Um flyby expiratório, o aumento do fluxo expiratório em comparação com o fluxo INS. Então, você pode fazer ajustes com a ventilação não invasiva para gerar esse pico de fluxo expiratório maior. Você pode gerar um volume inspiratório maior para gerar uma abertura de uma atelectasia, para expandir, para gerar um recrutamento alveolar. Então, sim, como uma terapia desobstrutiva e como uma terapia expansiva, você pode utilizar a ventilação não invasiva. Poderia dar relato de vários casos de pacientes que estavam com atelectasia. Você vai lá, faz uma terapia desobstrutiva com a VNI, aspira o paciente, depois VNI como terapia expansiva e vai abrir esse pulmão atelectasiado, associado a outras condutas da fisioterapia. Então, outro tipo de uso da ventilação não invasiva pelo fisioterapeuta, como facilitador da reabilitação. Então, você pega um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, centro de dispneia, os mínimos esforços, dentro da terapia intensiva,
e você associa a ventilação não invasiva com componentes da reabilitação, fazendo com que o paciente consiga progredir durante a reabilitação. Então, é um efeito benéfico do uso da ventilação não invasiva como fisioterapeuta, que você pode ajustar e gerar a intervenção. Mas é claro que você tem que avaliar o paciente, ter um processo de tomada de decisão claro para ir definir a melhor intervenção.